Olá galera, como vocês estão? Tudo bem? Fazer que nem o Chris. Vamos lá, gente. A gente vai fazer a correção da nossa atividade hoje, ok? A primeira questão, ela falava que foi colocado 40 gramas de uma certa substância em 400 ml de solução. E aí ele pede a concentração em gramas por ml e gramas por litro. E aí você vai analisar. Aqui a massa está em grama e o volume está em ml, certo? Então, nesse caso aqui, está simples de ser resolvido aí a questão de ser gramas por ml, pelo simples fato de que já está a massa já prontinha. Então, a concentração, ela é a massa sobre o volume. Qual é a massa? 40 gramas dividido pelo volume, que é 400 ml, ok? Então, vou lá, 40 dividido por 400. Vai dar 0,1 gramas por ml, ok? Se ele quiser em gramas por litro, aí vocês vão ter que fazer uma transformação no volume. 400 ml, eu vou ter que dividir por 1000, ok? Que aí vai dar 0,4 litros. E aí você vai para o novo cálculo. Concentração é a massa sobre o volume. Nesse caso, a massa continua sendo 40, mas o volume é 0,4, ok? E aí você vai fazer 40 dividido por 0,4, que vai dar 100 gramas por litro, ok? Essa daí é a resposta da primeira questão. A segunda questão, ela é essa daqui. Considere o texto. Uma solução que apresenta concentração de 60 gramas por litro apresenta gramas de soluto por litro de solução. Portanto, em 10 litros dessa solução devem existir gramas de soluto. Então, identifique as palavras que preenchem as lacunas corretamente. Então, vamos lá. Uma solução que apresenta concentração de 60 gramas por litro tem o que, gente? 60 gramas de soluto por litro de solução. Portanto, em 10 litros dessa solução devem existir gramas. Então, só é eu pegar e fazer aqui, gente. Ó, não é 60 gramas por litro. Se eu tenho 10 litros, então 60 vezes 10 vai dar 600 gramas de soluto, ok? Vamos lá, gente. A terceira questão, basicamente, né, está dizendo aí que uma pessoa, ela começou a chorar compulsivamente, né? Ou porque levou o gaia do namorado, enfim. Não está dizendo o texto, mas você pode imaginar. E aí, o que acontece? Começou a chorar compulsivamente. E aí, ela eliminou 5 ml de lágrima, certo? E a concentração dessa lágrima da pessoa é de 6 gramas de sal por litro de lágrima. E aí quer saber qual foi a massa de sal que ela eliminou ao chorar os 5 ml, ok? Então, o que acontece? A concentração ela é dada em gramas por litro. E o volume foi dado em ml. Então, ele tem que ser transformado, certo? Então, eu vou fazer o quê? 5 dividido por 1000, ok? Aí, 5 dividido por 1000 vai dar 0,005 litros. Pronto.
Agora eu vou lá. Concentração é a massa sobre o volume. Qual é a concentração? 6. É igual a massa, que é o que eu quero saber, sobre o volume transformado, que é de 0,05. Faço meios extremos. Aí aqui a massa vai ser igual a 0,005 vezes 6. 0,03 gramas. Essa daqui é a resposta. Vamos lá, gente. Questão de número 4 era essa aqui, ó. Certo? Aqui é 3 porque é no livro. No de vocês eu mostrei em PDF, ok? Então aqui. Considere o esquema a seguir, do qual foram retiradas 3 alíquotas A, B e C, a partir de uma mesma solução aquosa. Então, tinha uma solução de 5 litros e a concentração dela era de 10 gramas por litro. Então, vamos pensar aqui comigo. Aqui foi tirado 0,5 litros, ou seja, meio litro. Para B foi tirado 2 litros e para C foi tirado 1 litro. No total foi tirado 3 litros e meio. Significa que sobrou que tanto aqui, gente? 1 litro e meio. Ok? Foi o que sobrou lá. Responda as seguintes questões. Qual é a massa dissoluta existente no recipiente A? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Ele quer saber a massa no A. Então, quais são os dados que eu tenho? Eu tenho o volume da solução, que é de 0,5 litros, e eu tenho a concentração da solução, que é de 10 gramas por litro, certo? Então, vou lá. Concentração é a massa sobre o volume, não é isso? Então, qual é a concentração? 10 é igual à massa, que eu quero saber, sobre o volume, que é 0,5. E aí, eu vou ter a massa, que é igual a 0,5 vezes 10. Vai dar 5. Então, 5 gramas. Essa daqui é a resposta da letra A. Ok? Vamos lá para a letra B. Na letra B, ele está dizendo qual é a concentração em gramas por ml da solução contida no recipiente B. Então, no recipiente B, eu tenho um volume de 2 litros. Só que ele quer em ml. Então, vou ter que multiplicar 2 vezes 1000, que vai dar 2.000 ml. Ok? Pronto. Então, vou lá. A concentração é a massa sobre o volume. Não é isso? Qual é a concentração? Certo? A concentração, para ficar mais fácil, gente, a gente vai trabalhar tudo em litro e transforma no final. Então, a concentração é de 10 gramas por litro, não é isso? É igual a massa sobre o volume, que seria 2, certo? Então, o que acontece aqui? Aqui eu já transformei em ml, então eu coloco aqui 2.000, certo? Só que eu tenho um probleminha, a minha concentração ainda está em grama por litro, certo? Então, eu tenho que transformar essa concentração aqui também, certo? Então, vou aqui no cantinho e vou fazer. Se é 10 gramas em 1 litro, certo? E eu quero passar para ml, então eu vou ter que colocar aqui, ó, 3 bolinhas aqui, ó, porque 1 litro é 1000 ml. E aí eu vou dividir 10 por 1000. Vai dar 0,01 gramas por ml, ok? Então, esse daqui vai ser colocado aqui, ó. Então, vai ficar, vou colocar aqui embaixo. Esse daqui vai ficar 0,01 é igual a massa dividido por 2.000. Meios extremos, aí a massa
massa vai ser igual a 2.000 vezes 0,01. 20 gramas. Ok? Resolvido letra B. Vamos agora para a letra C. Na letra C, ele pergunta para a gente qual é a concentração em miligramas por centímetro cúbico da solução contida no recipiente C. Então, recipiente C, ele tem 1 litro, certo? E aí vocês vai ter que se lembrar das transformações, certo? 1 centímetro cúbico, ele é o equivalente a 1 ml. Ok? Então, vamos lá. Se eu tenho 1 litro, né? E 1 litro não é 1000 ml, não é isso? Então, eu vou ter o quê? 1000 centímetros cúbicos. Até aqui, ok. Agora, vamos lá para a parte da massa, certo? A concentração é a massa sobre o volume, ok? Só que lá, a minha concentração é 10 gramas. Eu tenho que passar para ml. Eu já passei na questão anterior, certo? Aqui, ó. Lembram? Então, vou aproveitar aqui. Então, a concentração é de 0,01. A massa é o que eu quero saber. E o volume é 1000. Meios extremos, certo? Então, eu vou fazer 1000 vezes 0,01. Vai dar 10. A massa é igual a 10 gramas. Só que ele não quer a massa em grama. Ele quer a massa em miligrama. Então, vou pegar os 10 e vou multiplicar por 1000. Vai ficar 10.000 miligramas. Ok? Agora a gente vai lá para a letra D. Se toda a água presente na solução original, após a retirada das 3 amostras fosse evaporada, qual seria a massa de soluto obtida? Lembrando, gente, que quando foi retirada aqui, sobrou 1,5 litro de solução, não foi? Então, eu vou ter que achar a massa naquele 1,5 litro. Então, a concentração é igual a massa sobre o volume. A concentração é de 10. A massa eu não sei e o volume é de 1,5 litro, 1,5. Meios extremos, a massa é igual a 15 gramas. Não é isso? Achei a massa. Então, o que acontece? Quando eu evaporar, eu vou ter lá, vai ficar lá depositado no fundo do recipiente, 15 gramas de soluto, ok? Continuando aí, galera. Vamos lá. Questão número 1 era essa, né? Aí, evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2, que é o cloreto de magnésio, de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Então, você vai fazer concentração é a massa sobre o volume. A concentração dele é de 8 gramas. Então, 8 gramas é igual à massa que ele quer saber pelo volume que é de 250 ml. Só que tem um problema. A concentração ela é dada em gramas por litro. Então, eu tenho que transformar esses 250 ml em litro. O que eu vou fazer? 250, vou dividir por 1000. Que vai ser 0,25. Então, vai ficar 8 é igual a massa sobre 0,25. Faço meios extremos. Aí vai ficar
Massa é igual a 8 vezes 0,25. Vai dar 2 gramas. Então, essa daqui é a resposta da primeira questão, que no caso aqui seria a letra D de doido. A segunda questão, ela diz o seguinte: foi determinada a quantidade de dióxido de enxofre em certo local de São Paulo. Em 2,5 metros cúbicos de ar foram encontrados 220 microgramas de dióxido de enxofre. A concentração do dióxido expressa em microgramas por metro cúbico, certo? Precisa transformar alguma coisa? Não, porque aqui já está em micrograma e aqui já está em metro cúbico, ok? Então só joga na fórmula. Concentração é a massa sobre o volume, ok? Então a concentração é a massa, qual é a massa? 220 dividido pelo volume, que é de 2,5. Então, a concentração vai ser 220 dividido por 2,5. Vai dar 88 microgramas por metro cúbico. Resposta aqui, letra D, ok? Questão número 3, ela diz o seguinte: o vinagre contém, em média, 60 gramas por litro de um ácido. Letra A. Qual é o ácido? Aí, quem pesquisou e quem já sabe já do ano passado, certo? Ácido acético é o ácido que está no vinagre, ok? Letra B. Usando uma colher com vinagre, aí disse aqui a quantidade em litros, como tempero, quantos gramas do referido ácido estão contidos nesse volume? Então, a concentração, ela é a massa sobre o volume. Qual é a concentração aqui em cima, que foi dado no texto? 60 gramas por litro. É igual a massa sobre o volume, aqui já está em litro, não precisa transformar. Então, 0,015 meses extremos. Aí vai ficar massa é igual a 0,015 vezes 60. Resposta: 0,9 gramas de ácido acético. Essa daqui é a resposta da letra B. Vamos lá, gente. Questão número 4 está dizendo o seguinte: um analgésico em gotas deve ser ministrado em quantidades de 3 miligramas por quilograma de massa corporal, não podendo, entretanto, passar de 200 miligramas por dose. Sabendo que cada gota contém 5 miligramas de analgésico, quantas gotas deverão ser ministradas a um paciente de 70 quilogramas? O que acontece, gente? Ele disse que eu tenho que ter uma concentração de 3 miligramas por quilo. Não é isso? Então, o que vai acontecer aqui? Quantos quilos tem o paciente? 70. Então, eu vou fazer 70 vezes 3. Daria o quê? 210 miligramas de medicamento. Ok? Se vocês observarem, aqui está dizendo que não pode passar de 200. E aqui passou. Significa que eu só posso dar uma dose de 200 miligramas. Ok? Eu não posso ultrapassar aquilo ali. Certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui está dizendo o quê? Que cada gota tem 5 miligramas. Certo? Então, uma gota, ele tem 5 miligramas. Quantas miligramas que eu preciso colocar no medicamento? 200. Então, 200 miligramas vai ser o equivalente a X gotas. Faço meios por extremos. Vai ficar 5x é igual a 200. X é igual a
200 dividido por 5. 200 dividido por 5, 40 gotas, ok? Se eu fosse colocar em relação à medicação, eu teria que dividir os 210, daria 42 gramas. Mas como eu não posso passar de 200 miligramas, então eu só posso dar 40 gotas de medicamento. Alternativa, letra B, de bola, ok? Bem, gente, a questão número 5, ela diz o seguinte. Em um rótulo de leite em pó integral, lê-se: modo de preparar. Coloque o leite integral instantâneo sobre a água quente ou fria, previamente fervida. Mexa ligeiramente, complete com a água até a medida desejada. Para um copo, que é 200 ml, 2 colheres de sopa bem cheia, 30 gramas. Considere que uma colher de sopa bem cheia tenha massa igual a 15 gramas. Nem precisava dizer isso, porque já disse aqui que tem 30 gramas. Então, uma colher tem 15. Ok. Composição média do produto em pó. Gordura, 26%. Proteínas, 30%. Lactose, 35%. Sais minerais, 6%. Água, 3%. Lecitina, 0,2% no pó. A porcentagem em massa nos indica a quantidade em gramas de cada componente em 100 gramas de leite em pó, ok? Calcule a concentração em massa em gramas por litro de proteínas em um copo de 200 ml de leite preparado. Então, gente, aí é que tá. O que vai acontecer aqui? Em primeiro lugar, eu tenho que saber que eu tenho 2 colheres de leite em pó, não é isso? Ali, porque eu estou fazendo 200 ml. Eu tenho 2 colheres, então eu tenho 30 gramas de leite. Dessas 30 gramas, tá dizendo, ele quer saber em relação às proteínas. Então, 30% dessas 30 gramas de leite é proteína, ok? Então, vai fazer o quê? 3 vezes 3, 9. Aí daria 900 dividido por 100. Corta 9 gramas. Pronto. Eu tenho 9 gramas de proteína, ok? Pronto. Aí ele está dizendo assim: a porcentagem em massa nos indica as quantidades para 100 gramas, ok? Então, o que acontece aqui? Em 100 gramas, ele diz aqui, calcule a concentração em massa em gramas por litro, ok? Qual é a quantidade de leite que eu usei aqui? Não foi 200 ml? Tenho que passar para litro. O que eu tenho que fazer? Dividir. Então, venho aqui e faço 200 dividido por 1000. 0,2 litros. Então, a concentração, ok? Vai ser igual a massa sobre o volume. A minha concentração vai ser a massa. Qual é a massa de proteína? 9 gramas. Dividido pelo volume de leite, que é 0,2 litros. Então, vai ficar 9 dividido por 0,2. 45 gramas por litro de proteína. Ok? Essa daqui é a resposta. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima.